Oi, tudo bem, gente? Cara, eu não sei o que eu tava fazendo em 1970 que eu nunca tinha ouvido falar nesse livro, Flores para Algernon. Eu teria amado esse livro na época. Se hoje eu já amei, tão adolescente, assim, querendo entender das coisas, eu teria assim surtado com esse livro na época. Eu teria tido grandes debates com as minhas amigas, porque naquele tempo a gente conversava sobre os livros. Era uma coisa interessantíssima. A gente lia, você já leu esse, trocava ali. Agora a gente recebe tanta informação que não dá nem tempo, né? Não dá tempo da gente desenvolver um papo interessante a respeito de um único tema. Flores para Algernon é um livro que depois gerou filme, inclusive dois filmes. Um feito para televisão, o outro para o cinema, que é o do cinema é Dois Mundos para Charles. O seu autor se chama Daniel Key. Eu não sei nem se ele escreveu outras coisas. E porque eu não sei nada. Sabe aquele livro assim que de repente você dá de cara com ele, começa a ler e você fica uau, 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 pois é. E saber que é um livro de 1960. Então, por que eu não sabia dele? Não sei. O livro tão importante. Então, o que é? O Charlie é um homem que tem uma doença, que existe mesmo, é um nome complicado dessa doença, e que no caso dele é uma doença, inclusive, que você tem que fazer todo. Quem tem diversos graus, e você tem que fazer dieta, você não pode comer aquelas coisas todas. Não pode comer leite, não pode comer farinha, não pode comer chocolate. E também, quando a pessoa tem essa doença leve, ela é muito irritada. E quando é pesada, ela tem uma dificuldade de aprendizagem grande. Então, esse era o caso do Charlie, que ele tinha essa dificuldade de aprendizagem. Na família dele, ele tinha uma irmã, que era mais nova do que ele, e tinha o pai e a mãe. E a mãe tinha, sim, ódio dele pelo fato dele ter problemas. E batia nele e tinha muito medo que ele, como homem assim mais velho do que a irmã, que tivesse assim algum impulso sexualizado em relação à irmã, e ela temia, quer dizer, qualquer demonstração de afeto físico entre eles, a mãe tinha um ataque. E o pai dizia: não, ele é um bom garoto, ele é um bom garoto, enfim. Mas o Charlie era feliz com toda essa conjuntura. Ele trabalhava numa padaria, ele era bem tratado, ele conhece as pessoas, era tudo bom. Ele era feliz, ele achava tudo lindo. Até que uns estudiosos perguntam se. Porque a mãe queria se livrar dele. E a irmã dá essa autorização, pergunta se ele não pode ser tratado. E fazem uma cirurgia no cérebro dele. E os médicos pedem para ele anotar. Então o livro é o diário do Charles. Então ele começa a anotar. Então é muito interessante porque, além da história que está sendo contada, você vê também o progresso dele através da linguagem. Ele primeiro escreve errado. E eu li em espanhol. Ainda bem que eu sabia que algumas palavras espanhol estavam escritas erradas, né? Então, ele escreve errado, ele escreve muito sinteticamente e ele escreve feito uma criança que está aprendendo a escrever com aquelas frases curtas. E depois esse raciocínio vai se desenvolvendo e chega até ao final e ele já está escrevendo teses, né? Ele já faz doutorado, ele já chega numa coisa incrível. Ele vai então elevando o conhecimento dele, os sentimentos dele vão se aprimorando, vão ficando mais sutis, então ele já não é tão feliz, porque ele começa a perceber que aquilo que eles riam dele era bullying, não era só porque era engraçado, que ele via que ele era pele de tudo, então ele começa a ter consciência disso tudo, e ele começa a ver com a dificuldade de ter amigos. Que ele começa a ficar, inclusive, mais inteligente que os médicos. Então, aqueles caras que ele achava que eram gênios, ele vê que não são, que sabem menos do que ele.
Então é um livro que você vai vendo a sociedade, você vai vendo os relacionamentos humanos, você vai vendo filosofia de vida. E tem a história em si. Porque também você vê, a parte intelectual dele está sendo desenvolvida, a parte afetiva tá, e a parte sexual. Então como é que ele vai começar a desenvolver toda a sexualidade dele e reconhecer o que ele sente como desejo e ter as coragens que ele tem e misturar desejo com afeto, tudo isso o livro explora. E quem é esse Algernon, não é isso o nome dele? Não, Algernon, você bota esse mar no meio. Não, Algernon é um rato. Porque enquanto ele estava no laboratório sendo testado, havia um rato também que tinha recebido o mesmo tipo de intervenção cirúrgica. Então eles meio que competiam. No início, o Algernon, no rato, era muito mais inteligente do que ele. Ele não sabia os labirintos, sabia abrir a porta e tal. E depois ele fica com o rato para ele e ele vai vendo o que acontece com o rato. Que o rato vai passar também por processos de raiva, de percepção do mundo. Então o rato também vai modificar, até que o rato morre, né? Olha, gente, que livro bom! É um livro que tem tudo nele. Muito bom.